Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 17, palavras do Senhor Jesus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. O Senhor não veio revogar a lei. O Senhor veio cumpri-la. Shalom Adonai. Meu nome é Fábio Nogueira. Eu estou aqui debaixo de um comando profético da parte do Eterno para impartir convosco verdades absolutas e imutáveis da palavra de Deus. No Evangelho de Mateus, esse texto onde Jesus menciona que não veio revogar a lei, na sequência, ele está sendo citado pelo escritor do Evangelho de Mateus na sequência de ordenanças e explicações que o Messias estava dando. É bem interessante nós analisarmos a leitura da palavra sem considerar tão ao pé da letra as epígrafes que os teólogos modernos acrescentaram. Sim, elas são de grande valia, não podemos jogar fora, porque ela dá uma breve ideia do que nós temos na palavra acerca daquele texto, acerca do que vem a seguir. Mas se você observar, temos uma tendência natural e errônea de isolar as partículas do que está escrito, considerando essas pausas dessas epígrafes. Para quem não sabe, epígrafe é aquele textinho que dá tipo um tema em cada parte que você vai lendo na sua Bíblia. Por exemplo, no capítulo 5 de Mateus, na sequência desse texto que eu acabei de ler, quando o Messias disse que não veio para revogar a lei, o escritor de Mateus, do Evangelho segundo Mateus, ele colocou numa sequência de ensinos do Messias a continuação do que ele falou, que nós lemos aqui no início desse texto. Mas o texto no capítulo 5 fala de várias coisas. A epígrafe desse texto diz, na parte do verso 13, os discípulos, o sal da terra. A seguir, mais à frente, ele fala, os discípulos, a luz do mundo. É como se fosse uma sequência. E a seguir, vem, Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Então, se nós tivermos atenção ao que está escrito nessa sequência de ensino, ao qual o escritor de Mateus colocou aqui, está assim dizendo, verso 13, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E ele continua. A epígrafe diz, o discípulo, a luz do mundo. Mas eu vou ler o texto. Verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E em seguida, o Senhor falou que não era o propósito da sua missão, do seu ensino, do seu trabalho ministerial na terra como homem, revogar a lei, revogar aquilo que estava escrito, mandado pelo próprio Deus, pelo próprio Pai. Quando o Senhor fala sobre se tornar insípido como o sal da terra, quando o Senhor fala sobre não brilhar a luz para iluminar a casa, para iluminar quem está à volta, o Senhor está falando do abandono da prática daquilo que é sal e luz. O Senhor está falando do abandono dos ensinamentos e dos mandamentos do Pai. Ele mesmo disse que não veio revogar. Na sequência desse ensino que ele está dando sobre ser luz do mundo, sobre ser sal da terra, ele diz, eu não vim para revogar. E qualquer um que usar de tirar um i
ou um tio. Isso na nossa versão está escrito assim. Se a gente pegar a versão original, a versão que fala do texto e o contexto do que o Senhor estava falando, muito provavelmente, dizem os estudiosos antigos, que Jesus se referia a um Midrash, onde um rei muito poderoso, que deveria ser sábio porque o Senhor deu a ele sabedoria, quando foi ler a lei e fazer o seu resumo, a Midrash diz que Salomão ignorou o que a palavra e o mandamento do Senhor para os reis diziam sobre não ter muitas mulheres nem acumular muita riqueza. E ele ignorou, ou seja, a Midrash diz que ele modificou o entendimento ignorando a lei do Eterno. E nós sabemos como é que foi o fim de Salomão. Infelizmente, estamos vivendo dias de muita mudança daquilo que o Eterno colocou como fundamento imutável e absoluto, fundamentos perpétuos que dizem respeito a coisas tão importantes. E eu estou aqui com o coração temeroso, com o coração cheio de compaixão e misericórdia, e um clamor contínuo dentro de mim para revelar algumas dessas coisas que o Eterno me tem mostrado que não estão bem, que não estão dentro dos parâmetros daquilo. Buscai o Senhor enquanto está perto, invocai-o enquanto se pode achar. Este é um tempo de redenção. Eu estou gravando esse vídeo porque ontem celebramos o Dia das Trombetas, segundo o calendário lunar, segundo o calendário que o Eterno estabeleceu, segundo a palavra dele, quando ele disse que colocou o sol e a lua para governar os nossos tempos, os nossos calendários, as nossas celebrações, aquilo que ele havia colocado como fundamento para seguirmos perpetuamente. Ontem, dia 24 de agosto, foi dia de festa das trombetas, segundo esse calendário do Eterno. Alguns irmãos já entenderam essa movimentação e estão posicionados. Dia das trombetas, dia de arrependimento, dia de busca. Eu ontem me arrependi e disse ao Senhor, não me calarei, Pai. Eu ouvi o teu chamado profético e eu preciso falar. Existe uma geração que está se dissolvendo em pecado quando ignoram simplesmente a palavra do Eterno e entram em um lugar de julgamento pesado e terrível. E a tua palavra, Senhor, diz para nós, no texto de Hebreus 10, a partir do verso 26, que se alguém, tendo conhecido a luz, deliberadamente peca, não resta mais sacrifícios por esses pecados, e sim uma expectação terrível de juízo e condenação que está preparada para os inimigos de Deus. Senhor, a tua palavra, nós queremos adorar, nós queremos exaltar o teu santo nome, nós queremos ser de fato como Yeshua falou. Eu falando para você que está ouvindo e vendo esse vídeo, eu estou falando desta palavra que o Senhor estava dizendo como ser luz e como ser sal. Ele estava dizendo que se o sal perder o sabor, ele não serve para nada. Ele estava dizendo que se não houver uma luz acesa num lugar alto, ninguém da casa será iluminado. Eu chamo a atenção dos líderes, eu chamo a atenção dos pastores, daqueles que estão no lugar alto. Seja você a luz a iluminar a casa, para que todos possam ver as suas mazelas, para que todos possam se arrepender. A tua palavra diz, ó Deus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminhar. Ah, como é que você pode ser a luz para revelar aos homens as suas transgressões? Como é que você pode ser a luz ou o sal que tempera, que evita que a carne apodreça? Ontem, eu estava sentado na mesa com a minha esposa e uma grande revelação impactou o meu coração quando ela me disse uma coisa tão simples. Na hora que estávamos degustando uma sobremesa, nós estávamos comendo uvas. Uma uva muito docinha, muito boa, muito confortável de comer. Sabe por quê? Porque ela era uma uva sem grainha, era uma uva manipulada geneticamente para que não houvesse sementes dentro dela. Só doçura. E ela disse assim, amor, veja como o homem é acomodado. Ele manipula as coisas para gerar conforto.
Meu Deus, eu fui impactado por uma palavra profética naquele momento. Eu dei um beijo nela e disse: meu amor, muito obrigado por essa palavra. E ela não entendeu. Ela disse isso e isso pegou o meu coração por dentro, porque sabe o que é que está acontecendo dentro da igreja nos nossos tempos? A igreja contemporânea está manipulando a palavra para só desfrutar da doçura. Eles não querem desfrutar da parte ácida, eles não querem desfrutar daquilo que é difícil de fazer, daquilo que é difícil de separar. Os homens estão manipulando a palavra só para ter a doçura. O evangelho que está sendo pregado, misericórdia, Senhor, é um evangelho barato, um evangelho que está fora dos parâmetros do que o Eterno deixou escrito na sua palavra. Portanto, meu amado irmão, este é um toque de trombeta. Durante muitos anos eu fui conhecido como Fábio Chofar. Sim, eu toquei chofar. Eu passei muito tempo levando esse nome, esse ato profético. Sim, eu toquei chofar. O Senhor usou-me muitas vezes profeticamente com aquele instrumento maravilhoso nas mãos. Mas hoje, após o dia do Festa das Trombetas, após o dia de chamada do Eterno para um arrependimento, eu estou aqui diante de você, expondo a minha cara, para dizer que o Senhor está cobrando um posicionamento das lideranças. O Senhor está cobrando um posicionamento dos filhos maduros que podem e devem serem sal da terra, luz do mundo, para trazer os pequeninos, porque o Messias disse que se você fizer pecar um dos pequeninos dele, seria melhor que fosse amarrado em você uma pedra de moinho e você fosse lançado no alto mar. Cuidado, igreja. Este é um tempo de arrependimento. Não acabou. Shalom.